Então esse aqui é o gráfico do Bitcoin e hoje teve o IPO da SpaceX, um sucesso, né? Até agora já está subindo bem e eu vou mostrar para você o gráfico da SpaceX no final, mas antes eu vou falar sobre o Bitcoin que está tentando romper esse último topo no gráfico diário. Esse topo daqui, ó, lembra que no gráfico diário o Bitcoin caiu, fez aquela máxima ali 8 de junho de 2026 agora, né? Caiu novamente e está tentando romper esse último topo, né? Está tentando fechar acima desse último topo e eu estou monitorando isso de perto. Já venho falando isso para você. Vou falar de análise gráfica no final, mas por enquanto vamos ver aqui os retornos aqui do Bitcoin nos últimos meses. Então aqui a gente está no mês de junho, até agora caindo 13,57% e você nota que está bem acima, né, da média e da mediana, né? Então não é muito típico essa queda. Porém, a gente está no ano 2026. Vamos buscar 2022, 4 anos atrás do ciclo. 37,28, ou seja, né? Se a gente for repetir o mesmo ciclo ali em 2022, a gente ainda tem muito espaço para cair. Um bom espaço, inclusive, né? Em 2018, 14,62. Então, né? Se liga, 2014 foi 2,2, 2013, 29,89, mas o ciclo mesmo para a gente começar a acompanhar mesmo está aqui a partir de 2018. Então fica de olho porque sim, pode ter espaço para mais quedas, embora 2018 tenha parado por aqui. Então para quem acredita que a gente está normal, está repetindo aqui os ciclos de 2022, então tem muito espaço para cair ainda, fica ligado. Porém, né, no mês aqui de julho tende a ser um mês positivo. Setembro tende a ser um mês negativo, uma alta em outubro, e aí a gente segue o baile. Mas olhando 2022 aqui, ó, 2022, novembro foi o que caiu bem, 2018, novembro caiu bem também, ok? Então fica de olho para uma possível movimentação mais forte ainda no Bitcoin. Para lembrar quando é que eu vou começar a comprar quando tiver aqui na linha amarela, né? Que é o preço realizado aqui dos compradores de longo prazo. Então, ó, então aqui a linha amarela, ficou aqui abaixo da linha amarela, 2018, ali depois em 2022. Então você nota que mesmo que você não entende nada, não entenda nada do que significa essa linha amarela, mas você nota que sim, né? Aqui a gente pode ter uma possível compra. Então hoje está quanto? Tá a mesma coisa, né? 49 mil, opa, melhorou, ó, 49.162. Então essa linha vai subindo com o tempo. Então por volta dos 50 mil dólares ali, onde eu vou comprar legal Bitcoin. Se passar, se bater nos 50 mil dólares, porque se você for olhar no passado, independente de qualquer coisa, quem comprou, né, nesses patamares e passou 2 anos pelo menos aí comprado, se deu bem, né? O cara que comprou aqui, ó, se deu bem 2 anos depois, comprou aqui em 2015, por ali 2014, quando chegou ali em 2017, o pico ali foi dezembro de 2017, estava bem ainda. Então, um ano e meio depois, né? Quem comprou aqui, ó, em dezembro de 2022, então quando chegou a metade ali de 2024 já estava com uma boa valorização, né? Saiu dos 20, saiu de quanto? Saiu dos 17 para uns 70, então já foi um bom lucro. Então você nota que não é nem, ó, vou vender no topo. O objetivo não é nem vender no topo, né? O objetivo é só comprar aqui quando está bastante sobrevendido, deixar e esperar uma boa valorização, né? Um ano e meio depois e vendeu e relaxou o bigode. Então a média de 200 semanas é outro indicador para comprar, né? Lembrar que quando bater aqui, ó, o mercado ele está bem sobrevendido, né? Está bem baratinho, tá azul, né? Isso aqui aconteceu também em 2019, aconteceu na pandemia, começou a acontecer em julho de 2022 e ficou aqui nesse patamar até março de 2023, então muito tempo, né? Para quem ficou segurando, depois que saiu das médias, voltou de novo para a média e saiu e está tentando voltar agora de novo, está tentando, né, voltar para essa média. Então, cuidado, né? Porque a gente pode estar perto, beleza? Então, fica de olho, que aqui já começa a ser um bom ponto de compra para o longo prazo, né? O MVRV, aqui o Z-Score, ficou nessa região verde a partir ali de setembro de 2011. Aqui também
2014, 2015, depois 2013, né? 2018, 2019, né? E a gente ainda nesse ciclo, a gente ainda não entrou não, ó. Aqui foi 2022 e nesse ciclo está devendo aí um toque. Então não me espantaria se caísse mais um pouco não, beleza? Não me espantaria. Inclusive, eu estou esperando para fazer compras com um preço bem abaixo. Estou esperando para fazer compras ali por volta de 50 mil dólares. Ah, Alexandre, mas eu quero comprar agora. E aí tu compra, eu estou falando da minha estratégia. Tranquilo? Cada um com a sua estratégia aí, ó. Porcentagem aqui dos endereços estão com lucro, né? Já está bastante aqui, já caiu muito. Então, se você for olhar, está subindo, obviamente, mas já está poucas pessoas, né? Que isso aqui também é um indicador legal de fundo de mercado. Então, a gente está muito próximo a um fundo de mercado. E se você for olhar aqui o arco-íris, né, que é meio que relevante, o arco-íris ele tende a ficar no longo prazo aqui meio que lateral, mas a gente está bem sobrevendido, né? Está bem aqui, ó, fora do arco-íris. Então essa região daqui, a partir ali dos 73 mil dólares, já começa a galera a fazer preço médio com mais força. Olhando aqui só para o gráfico, esse aqui é o gráfico diário, está tentando fazer esse zigue-zague aqui ascendente, então a gente vai fazer a contagem de topos e fundos, né? Lembrar que no gráfico mensal o Bitcoin está bastante sobrevendido, né? Está fazendo aqui um topo, né? Acima do topo anterior. Se perder essa região aqui, vai fazer um fundo abaixo dos fundos anteriores. Mas por enquanto, né, a gente está sim numa tendência primária de baixa, tá? No bear market sim, né? Ainda vi gente falando aqui, Alexandre, a gente não tá no bear market. Rapaz, tá sim, bicho. Agora, se tu acha que não tá, então tranquilo, né? Cada um com o seu cada um. Uma boa sinalização de compra, né? Esse indicador aqui de baixo é o estocástico lento, 14,3. Então, ó, ele saiu aqui dessa região dos 20, né? No gráfico mensal, saiu ali em março de 2023, então isso aqui já começa a ser uma boa sinalização de compra. Outra sinalização de compra é quando ele estava apontando para baixo, depois começa a apontar para cima, depois de uma região de sobrevenda, né? E aí você vai tomar aqui suas verdades, né? Vou colocar BTC USD para um gráfico de um prazo maior, né? Só para a gente ver como é que foi aqui no passado, ó. Beleza? Estocástico lento estava caindo, 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 apontando para baixo. Em algum momento começou a apontar para cima, ó. Aqui, ó. Aqui começou a apontar para cima. Então, para o gráfico mensal, isso aqui foi um excelente ponto de compra, né? Nos fundos mesmo. E aí foi surfando, 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 até que em algum momento apontou aqui para baixo. E aí, se você é aluno do Estratégia Vencedora, já sobe o stop, né? Vai subindo o stop, subindo o stop, apontou para cima de novo, ó. Isso aqui é o gráfico mensal. Voltou para baixo, mas não perdeu a mínima, até que perdeu aqui, mas não foi estopado e foi embora, foi embora, foi embora. Estopou onde? Estopou aqui, ó. Veio estopar aqui em 9,42. Então, para uma compra que aconteceu, quanto? Deixa eu ver o preço aqui, ó. A compra aconteceu por volta de 250, né? Aí foi por 9 mil e pouquinho. Então, é um bom ponto aqui de compra. Outro ponto de compra aconteceu aqui em abril de 2019. Aí saiu nesse patamar. Beleza? E aí você vai fazendo, né, seus topos e fundos ascendentes e descendentes de acordo com aquilo que você aprendeu sobre stop, compra deslocada lá no Estratégias Vencedoras. E aí vai fazendo as operações todas de boa. Voltando aqui para 2022, então janeiro de 2023 teve aqui a compra, surfou, né? Fez o encerramento aqui em cima. Então essa compra foi aqui, ó, deixa eu botar aqui o preço exato, 144% de lucro entre fevereiro de 2023 e abril de 2024. 144% foi um lucro excelente. E aí agora a gente tem essa movimentação de agora aqui, ó. Subiu, né? Tava caindo, subiu. Então a compra ficaria acima de cada máxima. Então a compra ficaria em 82.840 dólares aproximadamente. Se continuar caindo e o mês de junho fechar assim, aí eu tenho uma compra acima dos 74 mil, por volta de 74 mil eu tenho uma compra. Então sim, né, eu posso colocar aqui uma ordem de compra dos 74 mil dólares, compro 74 mil dólares,
e espero, né, para o longo prazo aí. Só volto a vender depois que entra numa região de sobrevenda. E aí eu saio, né? E aí sim dá no último ciclo, né, que deu para fazer quanto aqui? Deu para fazer, cadê? Aqui, ó, deu para fazer os 150%, foi isso, né? Então, uma excelente lucratividade, né? O cara bota aí os seus 100 mil reais, sai aí com mais 150 mil reais, né? Sai com 250 mil reais, já dá para pagar a escola das crianças, né? Então, já vale a pena. Então, é isso que eu estou esperando também aqui para o Bitcoin. Agora, olhando no gráfico diário, né? Vou tirar aqui essas linhas. No gráfico diário, eu estou olhando esse zigue-zague aqui, ó. Até agora, dia 12, nada está acontecendo, está lateralizando, né? E aí a gente vai monitorar de perto. Por quê? Porque pode ser que tenha uma queda, uma quedinha aqui, ó, desde essa mínima, com essa nova mínima que a gente está formando agora desse último fundo. Então, eu tenho dois fundos, tranquilinho. Então, a gente já está formando uma região aqui meio que triangular, né? Com essa região de resistência. Vamos ver se a gente vai conseguir romper aqui para cima. Porém, se perder essa reta verde ou esse último fundo, aí aumentam as probabilidades de ter quedas mais fortes. Tranquilo? E se voltar a subir? Se voltar a subir, eu vou traçar as retrações de Fibo para buscar algum possível alvo. O alvo está por volta dos 68.200 dólares aproximadamente, que é a retração 382 de toda essa perna aqui de baixo. Então, resumo da ópera, para um prazo maior, eu estou esperando para fazer compras ainda, ou eu compro ali por volta dos 50 mil dólares, se bater no preço realizado ali dos compradores de longo prazo, né? Ou então eu compro depois, isso aqui é da Bovespa, ó. Ou então eu compro depois que a gente tiver uma violação da máxima do mês anterior, que foi o que aconteceu também aqui, ó, na perda do mês anterior. Estava subindo, subindo, subindo. Quando perdeu essa mínima, que foi ali em outubro de 2025, aí startou a minha saída das operações. Então saiu ali, ó, e a gente está monitorando. Agora, olhando aqui para a SpaceX, esse aqui é o gráfico diário, né? Já está aqui até agora com 173,70. Então abriu, o preço de abertura ficou em 150, né? Estava ali por volta dos 135, foi o preço do IPO. Então já se valorizou bem em relação ao preço ali dos 135, né? Já bateu ali os 30%. Já para mim já tá bem sucedido, né? O pessoal falou que se tiver acima de 20% já está bem sucedido, então já considero que está bem sucedido. Agora, acompanhar o gráfico de uma hora, que é o primeiro gráfico que a gente tem aqui, ou então um gráfico menor, né? Um gráfico de 30 minutos, por exemplo, né? Se quiser acompanhar para ver como é que está o andamento. Então, sobe, né? Vamos esperar os zigue-zagues. A partir dos primeiros zigue-zagues é que a gente começa a plotar topos e fundos ascendentes e descendentes para saber qual é o, qual é o viés, se é um viés de alta ou um viés de baixa. No gráfico diário aqui do SP500, teve aqui essa perda desse último fundo, então o viés já ficou mais vendedor, repicou. Não se assusta com esse repique, porque o viés ainda é o viés de baixa. Se eu traçar aqui as retrações desde essa mínima até esse último fundo, ó, pegando até o último, desde essa máxima até esse último fundo, eu tenho o alvo aqui na retração de 68 e a gente não chegou nem a bater na retração de 68, está ainda na retração de 50, e então o SP500 ainda pode fazer um topo intermediário aqui. E com esse topo intermediário eu vou ter um topo abaixo do topo anterior, e se voltar a cair e perder esse último fundo, aí o negócio desandou geral, beleza? Então vamos monitorar de perto para ver o que é que está acontecendo. NDX, Nasdaq aqui para você, mesmo esquema, né? Violou, né? Fechou abaixo, repicou 2 dias de alta, mas eu não me empolgo com isso. Eu vou olhar aqui as retrações, o que é que está acontecendo. Está quase encostando a 68 de Fibo. Se fechar acima da 68 de Fibo, aí eu começo a ficar feliz. Posso até plotar a máxima para surfar uma nova tendência de alta em algumas ações, mas por enquanto isso aqui é só um repique, né, depois desse movimento. Claro que pode ser que tenha um zigue-zague. Se tiver um zigue-zague ascendente, ou seja, sobe mais um pouquinho aí, ó. Beleza? Subiu, ok? Galera ficou feliz. Caiu pouco, né? Depois voltou a subir de novo. Aí a gente tem tudo para buscar esse último topo e
olhar para o passado e falar a alta continua forte, bombando. Mas por enquanto, a tendência é uma tendência de curto prazo de alta no mercado americano. Bitcoin está na indecisão e eu vou monitorando essa semana e a próxima. Não estou fazendo nenhum aporte por enquanto. Então é isso, foi um prazer. Deixa o like no vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Se você não se inscrever, você não vai receber a sinalização do próximo vídeo. E aí, todo dia eu estou fazendo vídeo de Bitcoin. E dependendo se vocês gostarem ou não, eu continuo. Se vocês não estiverem assistindo, nem gostando, nem dando like, nem se inscrevendo, principalmente se inscrever, eu deixo de fazer, beleza? E vou fazer outro mercado, outra coisa. Como eu fiz com a live, né? A live diária de Ibovespa, ninguém está vendo a live e eu vou parar de fazer. Vou fazer uma hoje, inclusive. Daqui a pouco eu estou fazendo a live e a partir da próxima semana eu só vou fazer uma live por semana. Mas o mercado é fácil de operar, basta você entender como é que o mercado funciona. Se você quiser saber, acessa vonabolsa.com.br e vê o que é que tem para você, né? Tem os cursos gratuitos aqui, ó, para você começar gratuitamente. Basta você clicar aqui, depois que você clica no começar gratuitamente, você coloca seu e-mail, sua senha e já vai para uma área de membros exclusiva, automaticamente. E se você quiser conhecer o método que eu opero, né? Vai lá o curso Estratégias Vencedoras, que é o que você, onde eu te ensino tudo. Ah, os cursos gratuitos são esses aqui, ó. É o curso Como Investir na Bolsa, Imposto de Renda, TradeView, Estratégias Vencedoras. Não, isso aqui são os cursos pagos, esses dois. Agora esses três aqui são gratuitos. Faz esse TradeView aqui e faz o Imposto de Renda, inclusive para cripto. Beleza? Então foi um prazer. A gente vai se falando e até mais.